Recentemente, houve uma certa polêmica com relação a ser obeso, ser ou não uma escolha, né? O que você tem a falar para o pessoal sobre a obesidade? Realmente se tornar obeso é uma escolha? Ou tem ciência por trás disso que mostra que não é bem assim? Certo. Existe até uma discussão da neuropsicologia se o livre-arbítrio existe de fato, né. Então, Perfeito. antes de qualquer coisa, até para entrar nesse debate, teria que ir num debate muito mais profundo do que necessariamente só o tema obesidade. Então, Uhum. e que a gente sabe que toda a sua tomada de decisão, ela é influenciada por diversas questões não conscientes, do ambiente que você tá, do dia que você tá, das suas exposições prévias, de como você vê o mundo, de como que está o seu metabolismo. A gente sabe que diversas substâncias que você produz, elas têm efeito no sistema nervoso central, leptina, grelina, peptídeo Y, a GLP-1, o GIP, colocar um monte de coisa, passa a barreira hematocefálica e vai lá ter efeito no sistema nervoso central. Então, será que é só uma questão de força de vontade mesmo? Eu tenho uma ressalva muito de colocar nessa questão de ser uma escolha, porque quando você começa a conversar de ser uma escolha, quem está falando isso geralmente, ao meu ver, essa é uma pessoa que ela quer simplesmente fazer uma autopromoção dela em cima Uhum. dessa pessoa. E a gente tem algumas provas de conceito que não é uma questão de força de vontade. Vou dar um exemplo. Um, Existem CEOs de empresa que fizeram o maior esforço possível para ter uma carreira muito grande, que tem obesidade. Então, se CEOs de empresa, que são pessoas que são muito dedicadas, que trabalharam bastante muitas vezes e colocaram um grau de dedicação muito grande, como é que eu falo que essa pessoa tem um déficit de força de vontade? Eu não posso provar esse conceito dessa forma. Então, per si, eu já teria isso. O Uhum. exemplo que eu dou, o Bill Gates tinha provavelmente uma circunferência abdominal acima de 102 Sim. centímetros quando ele estava fazendo a Microsoft. Isso quando Uhum. a gente vê as fotos lá em tudo, assim. Então, pelo menos ali quando a empresa estava crescendo. Então, não faz sentido essa argumentação. O segundo é que a gente tem que lembrar que a fisiopatologia da doença obesidade, ela envolve não necessariamente o paciente ganhar peso porque come mais, mas ele ter a obesidade e isso fazer com que ele continue se alimentando mais, tendo Uhum. mais fome, neuroinflamação, desregulação de mecanismos de recompensa, busca sucessiva por alimentos cada vez mais palatáveis. E na hora que isso acontece, o ambiente ele sobrecarrega você com isso. Hoje a gente vai numa farmácia, na hora de você pagar, tem chocolate na Uhum. farmácia, assim. Então, o ambiente todo, e pelo amor de eu amo chocolate, eu adoro, não vou falar Exato. mal de chocolate não, mas o ambiente todo, ele vai te estimulando naquele paciente que às vezes ele teve um pouquinho do escape. A gente vai ver a vida das pessoas, na maioria das vezes, tem aquele paciente que ganhou peso muito na infância, adolescência, e é isso muitas vezes eu começo a entender muito um processo. Eu fui uma criança, eu era o menino mais gordinho da minha sala. E eu achava interessante isso, que quando eu comecei a olhar para isso mesmo, ao redor da minha adolescência, que eu nadava, eu competia em natação, eu era medalhista de campeonato brasileiro, eu não me alimentava muito mais do que os meus amigos, assim. Uhum. Só que eles conseguiam, não sei como, queimar essa caloria ou não. Você fala: "Ah, porque você não treinava?" Cara, eu era o que mais treinava de longe lá. Então tinha alguma coisa diferente com a fisiopatologia da minha doença, a obesidade, Uhum. nesse processo. E, pô, só que era eu olhando não cientificamente esse processo, eu era Sim. um menino de 13 anos vendo isso. E depois que a gente foi começando a entender e a gente só começou a olhar para isso de forma bem ampla na medicina a partir do momento que o fenômeno GLP-1 aconteceu. E é muito interessante quando fenômenos médicos acontecem, de intervenções novas começam a aparecer, que essas intervenções elas abrem um debate muito grande sobre esse tema e permite que a gente comece a entender mais a doença. E a gente começa a entender que o paciente que tem obesidade está com o termostato desregulado. É como se Uhum. fosse um existe igual você tem temperatura do ar-condicionado aqui, ela vai te aumentar ou diminuir o ar de acordo para manter os 20, 21 graus. O seu controle de peso vai acontecer da mesma forma. Você vai tentar regular para voltar para muito próximo do maior peso da sua vida, porque a fisiologia do ser humano foi pré-estabelecida assim. Então, será que esse paciente que, por exemplo, ele faz um baita esforço, ele tinha 100 quilos e ele perdeu 5 quilos e nesse processo esse cara foi quase 40.000 calorias de déficit que ele fez nesse processo. Será que esse cara, ele não consegue sustentar o peso por causa de força de vontade ou porque a fisiologia dele tá aumentando a fome, diminuindo a disposição e tudo mais?
Tem uma teoria que chama de teoria da energia constrita. Ela é muito legal, essa teoria. Imagina que você é uma pessoa que consome 2.000 calorias por dia. E ele vai começar a correr 5 km por dia, vamos pensar que ela vai gastar 400 calorias. Isso aí. Logicamente, a gente pensaria, ok, essa pessoa agora vai ter 2.400 calorias por dia de gasto calórico. Não é isso que acontece. Dá 2.300, 2.320, alguma coisa. Eu falei assim, pô, pra onde foram essas 80, essas 100 calorias? Elas desapareceram? Não, de forma inconsciente, a gente começa a reduzir os esforços durante o dia. Isso não é assim, eu fiquei preguiçoso, eu não fui. Não, é aquela coisa de... eu ia parar para abastecer aqui, não vou. Aí nesse do abastecer, você não vai na loja de conveniência, ou você ia no banheiro agora e não vai. Pequenas decisões somadas durante o dia de forma não consciente acabam reduzindo de forma compensatória o seu gasto energético. Principalmente o NEAT, né? Exato, exato. Isso é muito legal. Esse mexer as mãos que eu tô fazendo aqui, isso se reduz. Isso é muito interessante. Então, assim, essas pequenas tomadas de decisões que não tem nada a ver com necessariamente a pessoa ter o ímpeto de fazer o exercício físico ou não, elas são levadas em consideração. Ao mesmo tempo, a gente tem exemplos daqueles programas The Biggest Loser e tudo mais, que a queda metabólica desses pacientes, a capacidade de gasto calórico desses pacientes depois era muito baixa. Ou seja, esses pacientes, quando eles perdem peso, eles reduzem bastante a capacidade de gastar energia da mesma forma. Então, existe aqui um problema que é muito maior, que é um problema que ele está envolvendo, às vezes, uma incapacidade de gastar energia, às vezes um intestino que está querendo se alimentar mais, às vezes um cérebro está querendo se alimentar mais. Aí a gente coloca num contexto estressor, que o alimento é uma das recompensas mais fáceis que existem. Se você está estressadão, ele é palatável, ele é gostoso, ele é bom, ele te dá um alívio de 30 segundos que quase mais nada te dá ali, e a vida de todo mundo é corrida, e ao mesmo tempo que você tem muito fácil acesso com um preço muito baixo. Eu discuto muito essa ideia de comer saudável é mais barato, assim, eu não sei se assim, eu nunca parei para fazer uma análise prática, mas assim, geralmente os pedidos de fast food que eu faço são mais baratos do que os pedidos de comida saudável lá em casa. Pô, dá para fazer e tudo mais, mas assim, eu tenho essa ressalva quanto a isso também. Eu tenho essa dúvida se de fato aí você consegue pegar um exemplo isolado, olhar uma feira específica que é mais barato, mas assim, não necessariamente a pessoa tem possibilidade de 10 horas da manhã na feira comprar a hortaliça que estava mais ali. Ela vai comprar a comida de um dia corrido que ela vai almoçar em 15 minutos. Então, um processo é muito grande. Então, quando não está muito no nosso poder de escolha, eu tenho uma ressalva muito para responder a sua pergunta, de falar que é uma questão de escolha do paciente. Óbvio, tomadas de decisão são importantes. Aquela de vou contratar um personal trainer. Isso é uma escolha. Vou no nutricionista que não vai inventar moda. Vou num médico que não vai inventar moda comigo. Isso é um processo de escolha. Mas todo o restante do processo tem que ser levado em consideração. A tomada de decisão, a força de vontade importa? Importa. Mas ela não é, per si, suficiente, e ela não é, per si, algo, uma condição sine qua non para determinar se um paciente vai ter sucesso na perda de peso ou não, porque é um processo muito complexo. Perfeito. E a gente já falou algumas vezes aqui em alguns episódios mais específicos sobre carga genética, que é uma coisa que fala a favor. Já falou sobre a formação da criança como um todo, né? Em que, se o adulto, a gente discute se existe livre-arbítrio ou não, imagina para a criança que, basicamente, as decisões do que se ela alimenta estão baseadas no que os pais oferecem para ela. Então, imagine uma criança que foi sempre alimentada com produtos hiperpalatáveis, com ultraprocessados, ganhou peso durante a infância. Essa criança ela já tem alterações fisiológicas que vão tornar ela uma pessoa com uma predisposição muito grande de desenvolver obesidade, caso ela não tenha desenvolvido na infância. Então, é óbvio que não depende apenas da escolha da pessoa se tornar obeso. Até porque você falou muito bem, nós fomos feitos para isso, para acumular energia. Então, a gente foi feito para consumir caloria e acumular essa energia de alguma forma. O problema é que hoje em dia a gente tem um acesso muito grande a muitas calorias de forma rápida. E talvez um dos grandes problemas seja realmente o ambiente, né? O ambiente em que a gente vive, que faz com que não apenas a gente tenha escolhas ruins, quando a gente toma escolhas, mas também uma pressão muito grande, tanto da própria sociedade, né? A sua vida hoje é caótica. Você falou sobre o CEO, por exemplo, tudo bem, talvez ele tenha um sucesso muito grande naquela área específica, mas eu tenho certeza que o restante da vida dele provavelmente é bem caótica. E isso é um espelho, basicamente, do sobrepeso.
Então, a Sim. pessoa que ganhou peso de forma substancial, provavelmente ela tem algo na vida dela que está acontecendo que está prejudicando isso, seja consciente ou não. E aí eu até queria aproveitar para pedir para o pessoal, fazer um convite, na verdade, para preencher o nosso formulário de clareza, que vai ficar aqui fixado na nossa descrição do vídeo, para ter uma ideia de quão caótica talvez a vida dela seja, tanto no trabalho, na vida pessoal, na própria alimentação, porque pode ser até que o próprio sobrepeso, o ganho de peso e até dificuldade para emagrecer seja também um reflexo de como essa vida está caótica e talvez o primeiro passo seja realmente a informação para tomar conhecimento. Porque às vezes realmente você falou, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela está desenvolvendo obesidade, nem sabe que a obesidade é uma doença. Eu acho que por isso que é importante a gente falar sempre bastante sobre isso e trazer uma versão bastante científica. Mas sempre que a gente fala sobre obesidade, a gente fala sobre perder peso. E muita gente, até pela própria pressão estética que existe, acaba associando o tratamento da obesidade, ou o grande benefício, como a perda de peso em si. E a gente sabe que perder peso tem não apenas o benefício estético, logicamente, mas também ajuda em vários outros aspectos da saúde. Quais são, por exemplo, os efeitos colaterais do tratamento da obesidade que ajudam as pessoas, principalmente quando a gente fala de risco cardiovascular, que é a tua área de Perfeito. atuação? E é bem interessante você fazer essa pergunta, porque assim, nem todas as estratégias para perda de peso geram o mesmo benefício do ponto de vista cardiovascular. E esse é um conceito muito interessante, porque muita gente acha que não, eu vou tratar um paciente que tem obesidade e ele perdendo peso, ele vai reduzir o risco cardiovascular. Mais ou menos, assim, a gente tem, por exemplo, a publicação do SCOUT, que é um estudo com sibutramina, que mostrava aumento pressórico, tendência de aumento de infarto nos pacientes de alto risco cardiovascular. O que a gente não vê, por exemplo, em estudos com cirurgia bariátrica, que você tem uma proteção cardiovascular. O que a gente também não vê na utilização, por exemplo, de semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, que tem proteção cardiovascular com a utilização. Então, a estratégia para perda de peso, ela é também importante a depender do risco cardiovascular do paciente. Quando eu estou falando isso, estou falando que não deve ser utilizado sibutramina? Não, paciente de baixo risco cardiovascular, tá jóia se for bem indicado ali pelo seu médico, acompanhamento e tudo mais, pelo amor de Deus. Mas a gente da cardiologia, a gente considera hoje, é interessante, a obesidade entrou nos guidelines de cardiologia, né? Ela não entrou mais, ela não é mais só aquela coisa que está em acessório no guideline de hipertensão, no dislipidemia, no alteração de colesterol, de triglicéridos. Ela tem um guideline de obesidade hoje dentro da cardiologia. E por que que isso acontece? Porque obesidade é, per si, um fator de risco cardiovascular. Quando eu digo fator, o que que eu falo? É uma doença que, se eu tratar adequadamente, melhorar essa doença, eu reduzo o risco do paciente ter um evento cardiovascular. Infarto, AVC e morte do coração, basicamente. E mesmo se o paciente não tiver qualquer outra alteração do ponto de vista metabólico, o paciente está com a hemoglobina glicada boa, o controle de glicemia dele é bom, a pressão está boa, o colesterol está bom, mesmo com isso, ele aumenta o risco de infarto, AVC e insuficiência cardíaca a médio e longo prazo. Isso cai por terra, por exemplo, aquele conceito do obeso saudável. Isso não existe. Isso não existe. Então, a gente tem que conceituar, sim, a obesidade como uma doença que gera repercussões cardiovasculares a longo prazo para o paciente. A gente tem que entender que o corpo ele é muito bom. Então, ele vai fazer de tudo para tentar manter você no metabolismo adequado por um tempo. Então, às vezes, sua glicemia não vai subir, mas ele está fazendo um baita esforço com o pâncreas ali para tentar controlar essa glicemia enquanto você está com isso. Então, o que tem muita gente e que a gente tem que tirar o mito é: eu tô acima do peso, eu tenho obesidade, mas meu último check-up, meus exames estavam todos normais. Independente dos seus exames normais, você tem um fator de risco estabelecido. Ponto. E você tem que olhar para isso. Se você tem que tratar com remédio ou não, são outros 500, mas você tem que olhar para isso. E isso tem que estar dentro do cerne se você estiver olhando para a sua saúde, tem que estar dentro do cerne terapêutico para a sua vida. Outras questões acabam sendo importantes, que a gente vê que pacientes que têm obesidade, eles têm algumas alterações do ponto de vista de laboratório que chamam atenção. Eles têm mais low-grade inflammation, aquela inflamação de baixo grau. No laboratório, a gente mede isso muitas vezes porque a proteína C reativa ultrassensível. Eles são pacientes que têm muitas vezes triglicéridos mais aumentados, HDL mais baixo, já denotando um grau de resistência insulínica. São pacientes que têm muitas vezes esteatose hepática,
hepática, gordura no fígado, que per si também é associado com aumento de risco. Só de ter esteatose hepática dobra o risco cardiovascular do paciente. Então, se o risco era 1%, vai para 2%. Se era 5%, vai para 10%. Depende do ponto onde você está, obviamente. Esses pacientes têm mais alteração ortopédica, muitas vezes. E muitas vezes esses pacientes têm intolerância ao exercício físico pela própria doença obesidade. Imagina que você está com 60 quilos e você vai fazer uma caminhada. Provavelmente você não vai ter dor no joelho no outro dia. Se você está com obesidade, a caminhada vai ser penosa para você. Ela vai ser algo muito mais difícil. E é o que muita gente que às vezes é profissional de saúde, que não sabe o que é ter obesidade, fica meio naquele discursozinho motivacional para cima do paciente. Não, é só ir. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas, meu amigo, você não tem a dor no joelho que tem no outro dia. Exato. Então, se a gente não olhar para esse processo, a gente não consegue fazer uma intervenção adequada. Muitas vezes, aquele paciente que tem obesidade, na primeira proposta terapêutica, às vezes as pessoas, então só caminhar todo dia. Às vezes não. Às vezes o paciente tem que fazer 3 meses de musculação, fazer um fortalecimento da articulação dele, fazer um fortalecimento do músculo, para ele poder começar a conseguir colocar um pouco mais de impacto nisso, enquanto você vai fazendo uma estratégia para ele perdendo peso e reduzindo o impacto. Tem um estudo com semaglutida, que é o STEP 9, que ele mostrou a redução de dor em joelho para os pacientes que tinham obesidade. O desfecho era dor em joelho. Então é muito legal quando a gente vê isso e a gente começa a entender o composto total desse paciente para entender nas questões. Além disso, por exemplo, o paciente que tem já IMC mais alto, percentual de gordura mais alto, muita gordura visceral, muita gordura ali no meio dos órgãos, ele acaba tendo um pouco de limitação respiratória para fazer exercício físico, porque ele não consegue expandir tanto o pulmão. Existe depósito de gordura ao redor do coração, então o coração muitas vezes ele fica com dificuldade de relaxamento. Você faz um ecocardiograma ali, se você não prestar atenção, você não vai ver alguns sinais de, às vezes, uma tendência de aumento dos átrios, que denotam alteração de relaxamento, que a gente chama de disfunção diastólica, para quem for da medicina, dá uma olhada nisso também, que muitas vezes, tanto que os estudos, o STEP-HFpEF, que foi um estudo com semaglutida para pacientes para perda de peso e ao mesmo tempo esses pacientes tinham insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, eles melhoravam a capacidade de caminhada. Então, tem muita coisa no tratamento de obesidade que muitas vezes você tratar a obesidade vai ajudar com que esse paciente tenha melhor adesão ao hábito. A gente muitas vezes considera o hábito como um primeiro passo para o tratamento da obesidade, mas será que se a gente não tratar a obesidade, a gente não melhora o hábito também? Hoje as diretrizes são bem sólidas para a gente. Comece os dois. Trata a obesidade do ponto de vista farmacológico para o paciente, mas começa o hábito junto. Aí é bem legal um fenômeno que a gente vê na prática do consultório, quando as duas coisas são inseridas simultaneamente, você tem sucesso terapêutico maior, o que é muito óbvio, mas ao mesmo tempo, diferente daquele paciente que só usa o remédio, ele tem a sensação de, olha, foi mérito meu. E isso é muito legal. Eu fiz isso. Não, eu fui no personal 3 vezes por semana. Não, eu segui 90% da dieta que o nutricionista me prescreveu. Eu tomei o remédio certinho, igual você me falou para fazer. Às vezes eu dou muito exemplo pro paciente. Eu falo assim, mas com remédio é fácil, eu perdi peso. Eu dou parabéns. Você perdeu peso. Eu perdi peso, mas foi o remédio. Eu falei, se eu jogar o remédio em cima dessa mesa, essa mesa não perde peso. Então, depende da pessoa também. Então, quando a gente coloca o hábito junto com o medicamento, a gente tem sucesso muito nesse sentido. Então, Perfeito. Já aproveitando até esse tópico do GLP-1, eu acredito que essas medicações, tanto os análogos de GLP-1, de GIP, foram realmente uma transformação no tratamento da obesidade. Quando a gente olha os principais estudos, a gente já vê uma mudança significativa nesses critérios, quando a gente fala de risco cardiovascular, principalmente glicemia, perfil lipídico, a pressão arterial. A gente já consegue ver benefício quando o paciente perde por volta de 5-10%, quanto maior parece ter uma relação também de causa e efeito, de dose e efeito nessa perda de peso. Só que quando a gente observa essas pessoas a longo prazo, quando a gente suspende a medicação, elas não apenas voltam a ganhar peso, como elas também pioram os parâmetros cardiovasculares dela. Como é que você vê hoje sobre isso? Essas medicações, elas são muito mais uma ferramenta no processo do tratamento da obesidade? E como que você vê o uso crônico delas, por exemplo, nas pessoas que não conseguem manter o peso perdido a longo prazo? certo. O primeiro conceito que eu acho que a gente tem que estabelecer para quem está ouvindo a gente aqui é que a obesidade é uma doença crônica. E doenças crônicas se tratam cronicamente. Assim como se eu der um antipertensivo para o paciente, controlar a pressão dele, se eu tirar o antipertensivo, a pressão vai voltar para o ponto que estava anteriormente.
Óbvio que se esse paciente que começou a tratar a hipertensão, começar a fazer exercício físico melhor, melhorar a alimentação, talvez a demanda de antihipertensivo desse paciente seja menor ou até seja retirada. Uhum. É, isso é verdadeiro. Da mesma forma na obesidade. O que acontece é que na cabeça de muita gente o tratamento de obesidade é amidalite. Você traz um antibiótico por 7 dias, resolve o problema e ele está curado. E aí tem um processo muito importante para a gente entender nisso. Essas medicações, elas promovem que o paciente tenha maior facilidade de saciedade, de forma que, em média, você vai ver ali nas doses mais altas, muitas vezes até redução de cerca de 50, 50 e pouquinhos por cento da ingestão calórica total. Então, esse paciente que tem obesidade, que talvez comia mais volume de alimento, ele reduz bastante o volume de alimento e isso acaba reduzindo a ingestão calórica como um todo. Ele acaba muitas vezes vendo uma permissividade maior para alimentos de pior qualidade. E aqui entra muito importante o nutricionista nesse processo. Uhum. Eu falo para todo mundo, antigamente o nutricionista, ele entrava como uma pessoa que ajudava você a estabelecer o déficit calórico. Ainda ajuda? Sim. Mas o remédio ele estabelece o déficit calórico para você. Hoje, se você colocar um medicamento, é muito provável que você consiga estabelecer déficit calórico. A questão é que dentro desse déficit, dessas 1.200, dessas 1.500 calorias que você vai comer, o que você está comendo? Esse é o ponto talvez mais importante. E aí isso gera a criação de hábito. Dieta significa, vem de hábito Sim. no grego, no final das contas. Dentro desse processo, eu tenho que olhar para o que eu estou comendo, até para tentar até mitigar o efeito colateral da medicação do trato gastrointestinal ali. Eu preciso olhar para a fibra que eu estou me alimentando, eu preciso pensar em fazer meu intestino funcionar, eu preciso olhar para a minha hidratação durante o dia, eu preciso olhar para o meu consumo de proteína durante o dia. Então, assim, se às vezes você tem redução de 50% do seu ingestão calórica, se você comer um chocolate de manhã, um pedaço de bolo à tarde e um laca de noite, Uhum. você vai ter déficit calórico, você vai emagrecer. Mas se você suspender o medicamento de uma vez, com essa rotina de alimentação horrorosa estabelecida, o que vai acontecer? Você vai estar com essa rotina estabelecida e vai voltar a ter fome. Então você vai voltar a ter almoço, jantar, café da manhã que você tinha, mais essa rotina errada. E vai ter mais fome, né? Porque ela Exato. perdeu o peso, então É. o Então, metabolismo vai trabalhar para dar mais fome ainda para e ela. isso não é uma culpa do remédio. Exato. Isso é uma culpa do hábito que foi horroroso nesse processo. Então, o que tem muitas vezes, assim, e sendo bem sincero, medicamentos para tratamento de obesidade são medicamentos que são caros. Sim. Eles são talvez parte do cuidado de saúde que esse paciente vai ter, a parte mais cara. Então, assim, vale muito a pena se você está disposto a investir nisso, que é caro, você ter um acompanhamento multiprofissional. Sim. Porque aí você vai ter todo esse processo girando muito bem. Aí você vai ter um nutricionista te ajudando na alimentação, você vai ter um personal trainer te ajudando. Talvez a necessidade de dose de medicamento seja muito menor Uhum. para a perda de peso do que você teria se você não tivesse esse processo acontecendo e você consegue fazer com que as coisas funcionem melhor. O que acontece é que tem muita gente que tem a preocupação com o tal do efeito rebote. Por conceito, não é um efeito rebote. Efeito Exato. rebote é quando você, imagina que você está no 10º andar, você cai para o quarto e você volta para o 12º, Uhum. o efeito rebote. O que acontece com esses pacientes? Ele está no 10º andar, ele cai para o quarto e ele volta ali para o redor do 8º, 9º andar. Na nossa prática clínica, os pacientes que têm talvez maior sucesso nesse sentido são pacientes que aderem muito bem à rotina de exercício físico, principalmente. O que a gente considera muitas vezes? Eu falo para meus pacientes no consultório. A gente precisa de ter 5 sessões de exercício físico na semana. Se você tiver com 5 sessões de exercício físico na semana, é muito improvável que a gente não tenha sucesso nesse sentido. Muito improvável mesmo. Só que é difícil inserir exercício. A pessoa que está fazendo 0 não vai conseguir colocar 5 de uma vez. Então é um processo. Então, para a gente entender o tratamento de obesidade, a gente tem que entender, um tratamento crônico, essas coisas de vou fazer um protocolinho na clínica ali de 2 meses de tratamento. É perda de tempo, assim, Sim. nem vai. Isso não vai funcionar. É só para dar aquele boost inicial. Não, isso não é assim. Uhum. Boost inicial, não adianta você fazer 100 metros rasos no começo da maratona. Você vai Exato. só ficar cansado. Então, essa é a mesma ideia. Então, fazer de uma forma pertinente, segura, adequada, a longo prazo, bonitinho, para corresponder o que é uma doença crônica. Uma doença crônica, repito, deve ser tratada cronicamente com todo o arsenal terapêutico. Não estou falando só do medicamento. Muitas vezes eu tenho paciente que ele consegue tirar o medicamento, principalmente pacientes que aderem muito bem a uma rotina de endurance. Na prática, aquele cara que começa a correr, querer fazer um triatlo, ciclismo, ele consegue tirar o medicamento durante o processo de tratamento dele. Mas eu não exijo que todo paciente faça endurance como esporte. É crueldade fazer isso, quase Sim. ninguém faz. Então, muitas vezes, esses pacientes podem ser que eles necessitem utilização crônica do medicamento, assim como é colesterol, assim como é pressão arterial, assim como é diabetes, assim como é toda e qualquer condição crônica que a gente tem na medicina. Perfeito.